Aí o Bruno, a gente se encontrou lá em Porto Alegre, né? Levei a Himalaia pra ele, ele me perguntou, cara, pra que tu vai pra Dourados assinar os documentos? Assinar documento? Tu pode fazer isso, vai de avião, né? Vai de ônibus, mais confortável, mais rápido, blá blá. Aí eu falei pra ele, eu tenho tempo, ser uma viagem mais barata, porque tá sendo mesmo. A moto tá super econômica, tô fazendo 25, 26. E eu tentei explicar pra ele, não, porque o mundo é muito mais bonito, o mundo é lindo, ver altas paisagens, tem muita paisagem bonita, passei por muita paisagem bonita, o sul inteiro é muito bonito, os 3 estados, né? Eu vim de Porto Alegre pra cá, passei Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tô aqui. E é muito bonito, tem muita paisagem bonita, tem uns morros assim, bastante morro, alguns trechos de serra quando desce pros rios. É muito parecido com Minas até em alguns pedaços, em alguns aspectos. Apesar que aqui tem as lindas araucárias. Lá no fundo é araucária, inclusive. Vocês não estão vendo, né? Mas tem umas araucárias lá. Que é frio no inverno. E aí eu tentei explicar pra ele, mas eu vi que não convenceu. E eu não convenceu porque na verdade é muito mais que isso, né? Não é só pra ir ver umas paisagens bonitas. Eu tava vendo, pra tu ver, olha aqui como é que Toledo é uma cidade grandinha, né? Eu tô aqui em Toledo. A Toledo termina mais ou menos lá, ó, num daqueles silos que tem lá na frente, ó. Uns silos, meio uma indústria, tem uns silos. É só isso aqui, é muito pequeno. E o resto do mundo inteiro é gigantesco. As cidades são muito pequenas comparado com o resto do mundo. A gente tem cidades são só uns pedacinhos de nada no meio de uma imensidão, né? De tudo assim, de mata, de regiões antropizadas como isso aqui, ou seja, que o ser humano modificou, mas o mundo é muito grande. E aí eu tava tentando explicar e pensando agora na viagem, mas como é que eu vou explicar então, né? Como é que eu explico por que viajar? Claro, dá pra justificar de várias formas. Conhecer outros lugares, conhecer pessoas, conhecer cidades. Pilotar, né? Só pilotar é um prazer enorme poder pilotar, apesar que é desconfortável. Pega chuva, pega sol, pega calor. É desconfortável, né? Mas é muito gostoso. Indo parando, vai devagarinho, como eu tô parando aqui. E aí eu fiquei pensando, nossa, ficar no hotel, né? Ficar em hotéis é lidar com pessoas assim, ainda mais esses hotéis que estão de gente trabalhando, é lidar com pessoas que estão o tempo todo fora das cidades, né? Viajando o tempo todo. E é louco de pensar isso, porque essas pessoas elas estão fora das cidades, né? A cidade é um lugar o quê? É um lugar onde, primeiro, tem todo o conforto e segurança. Pensando assim, nós enquanto seres humanos, né? Fora e dentro de cidades. Dentro das cidades a gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem tudo que é necessário. E a gente tem os nossos confortos todos. Fora da cidade, como um lugar como esse, mete um ser humano ali no meio daquelas florestas lá, ó. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como sobreviver, ele não sabe de nada. Então tá fora da cidade já é muito amedrontador, né? É aterrorizante, poderia até dizer. As pessoas têm muito medo de estar fora da cidade, de estar aqui no meio do nada. Eu tenho parado demais em posto. Eu não gosto de parar mais no meio do nada, assim. Só não paro porque eu tenho medo, às vezes dá problema na moto, né? E realmente eu preciso de ajuda, eu preciso de um sinal de celular. Mas as pessoas têm medo de estar no descampado, de estar fora da presença de humanos, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Não só estar longe das cidades, mas estar na estrada, rodando assim, é estar em contato com essa imensidão, com a grandiosidade do que é tudo que não somos nós, né? Ou seja, a natureza, os outros animais, né? Um ambiente, olha o tamanho dessas nuvens
nuvem, o céu. E de tanto rodar, tu te sente cada vez menor, né? Tu sente nada. Olha o que sou eu aqui. Será que foi pra mim? Olha o que sou eu aqui. Uma motinho, nada. Eu pequenininho, nada. No meio de tudo isso. Então isso é aterrorizante. Mas por outro lado, é uma sensação muito boa. Tu olhar para o horizonte, tu olhar para o nada, assim, ó, ver o tamanho da grandiosidade e passar e rodar horas e horas e horas, passando por centenas de paisagens diferentes. E aí que eu tava pensando nisso, né? Isso se torna um vício, né? Tava agora num posto, até tava a bicicleta de um cara pendurada assim, aí dizia, o cara rodou 201 mil quilômetros de bicicleta. 201 mil quilômetros é muita coisa. Ele tá no Guinness Records, no livro dos recordes. E aí ele... Imagina esse cara, deve ter viajado, sei lá, durante, com certeza, mais de 10 anos, 20 anos, talvez. Então o que tem, né? O que motiva uma pessoa dessa? Então se torna algo meio que viciante, mas mais do que viciante. Eu devia ter explicado isso pro Bruno, que eu sou antropólogo, né? E aí eu devia ter conectado isso. Lidar com essa grandiosidade é lidar com a mesma coisa que os seres humanos criaram, que se chama Deus. Essa grandiosidade é aquilo que extrapola o nosso poder, extrapola aquilo que a gente consegue o tempo todo ver como um espelho, que a gente... Somos seres totalmente narcísicos, né? A gente olha para a natureza e pensa, quanto que eu vou tirar de rendimento daqui, o quanto que eu posso transformar essa paisagem, quanto que eu consigo ver nos animais alguma semelhança com a gente. Só consegue ver esse tipo de coisa, né? Não consegue olhar para a natureza como algo totalmente diferente de ti. E lidar com essa grandiosidade, com a nossa pequeneza diante dessa grandiosidade, é a mesma relação que a gente tem com o sagrado. O sagrado, Deus, os deuses, isso que a gente inventou para nos tornarmos mais do que pertencentes a esse mundo, mas sim os escolhidos, né? Somos filhos dos deuses, ou de um Deus, né? No caso dos católicos. E aí a gente cria todo um mundo em torno de nós, essas máquinas, as estradas, as cidades, e só consegue olhar para isso, né? E tá nesses lugares. Quando a gente está no meio da natureza, no meio disso que a gente chama de natureza, com todos os outros seres vivos, plantas, animais, com água, céu, oxigênio, a gente está num outro mundo, né? Um mundo que talvez... Eu fico viajando, porque é aquilo que eu tava falando em outro vídeo, né? Será que essa pequeneza nossa, será que a gente não tem isso como uma experiência ancestral, né? De ser o tempo todo tomado como um animal, né? Somos animais que precisamos sobreviver. Então a gente talvez olhe ainda hoje inconscientemente como animais e a gente se considera como predadores, coisa que a gente não é. Os primatas não eram predadores. A gente só virou predador quando começou a pegar um monte de lança e umas machadinhas e começou a caçar os animais com estratégia de caça que a gente imitou de outros animais. Então tá nesse ambiente de novo, para nós é aterrorizador, né? Tá ainda voltando a viver e ter essa experiência de estar em perigo, né? O perigo iminente, tá o tempo todo tendo que estar atento. Na estrada tem que estar o tempo todo atento, na natureza você tem que estar o tempo todo atento, né? Para sobreviver. Isso mexe muito com o nosso imaginário, as nossas emoções, talvez uma série de sensações, uma série de emoções ancestrais, talvez isso se chame instinto. Eu sei que a gente tem essa relação e tá o tempo todo nesse tipo de lugar, assim, né? Cruzando estradas,
talvez inconscientemente está vivendo essa sensação, né? Essa sensação com a grandiosidade do mundo e a nossa pequeneza, né? E o que nos deixa vivo, né? Tu sente vivo, muito vivo. Sente que sua vida é muito mais intensa do que tá repetindo os dias na estrada, na cidade, né? Na estrada o tempo todo tudo é diferente, né? Você tem que estar numa sensação eternamente de atenção, de estar desperto, né? Desperto para olhar tudo e ao mesmo tempo tendo que lidar com essa sensação de pequeneza, né? E claro, aí a gente, ao admirar, e aí o que eu falei pra ele, eu estou admirando a natureza, não estou admirando a natureza em si, né? Olhando para uma árvore como essa e lindo, vendo como ela é linda. Claro que a gente também faz isso, né? Quando a gente entende o quanto é complexa a natureza, o quanto complexa é essa árvore, né? O quanto que é complexa toda a união entre as relações entre os outros seres vivos, mas principalmente o quanto que é difícil da gente olhar para essa grandiosidade e ver que a gente é muito frágil, a gente é muito pequeno, muito frágil, muito indefeso no meio desse mundo. E claro, a gente vai querer olhar para as nossas máquinas e achar como elas são incríveis, olhar para tudo isso que a gente construiu e achar incrível, mas no fundo a gente é muito frágil, muito pequeno. Então acho que aí essa minha resposta fica muito melhor. É uma relação com o sagrado, é outro tipo de relação com o sagrado. É uma relação com um sagrado sem Deus, né? Ou essa relação com a natureza, né? Com isso que a gente chama de natureza, que é tudo aquilo que não somos nós. E aí começar a admirar a natureza pelo que ela é, não como um espelho nosso, né? Não como uma projeção nossa, mas olhar de fato a beleza de toda essa sintonia, de toda essa perfeição, que é aquilo tudo que pelo menos restou, né? Quando eu olho para uma paisagem dessa, eu olho para a beleza do que é aquelas matas que estão sobrevivendo e resistindo, e as borboletas e os pássaros, né? Não para esse campo de soja aqui que a gente destruiu tudo, né? Cheio de veneno. Ou para os entulhos nossos, olha aqui, um monte de lixo sendo produzido e jogado. Tem lixo por tudo aqui, ó. A galera joga lixo na beira da estrada por tudo que é lugar. Mas é isso, vamos voltar pra estrada. A motinha tá ótima. Então vou só conferir o óleo aqui. Se precisar, vou botar mais um pouquinho. Bora pra Dourados.